Diálogo do Espelho, por Gabriel Garcia Marques. O homem do tempo anterior, depois de ter dormido longas horas como um santo, esquecido das preocupações e desassossegos da madrugada recente, despertou quando o dia era alto e o rumor da cidade invadia inteiro o ar do aposento entreaberto. Devia pensar, se não o habitasse outro estado de alma, na espessa preocupação da morte, em seu medo redondo, no pedaço de barro, argila de si mesmo, que teria seu irmão debaixo da língua. Mas o sol satisfeito, que clareava o jardim, desviou-lhe a atenção para outra vida mais comum, mais terrena e talvez menos verdadeira que sua tremenda existência interior. Para sua vida de homem comum, de animal cotidiano, que o fez recordar, sem contar para isso com seu sistema nervoso, com seu fígado instável, a irremediável impossibilidade de dormir como um burguês. Pensou, e havia ali, por certo, algo de matemática burguesa no quebra-língua de cifras, nos quebra-cabeças financeiros do escritório. 8:12. Positivamente chegarei tarde. Passeou a ponta dos dedos pela face. A pele áspera semeada de veias engalhadas deixou-lhe a impressão do cabelo duro pelas antenas digitais. Depois, com a palma da mão entreaberta, apalpou o rosto distraído, cuidadosamente, com a serena tranquilidade do cirurgião que conhece o núcleo do tumor. E da superfície suave foi surgindo para dentro a dura substância de uma verdade que, em certas ocasiões, lhe havia branqueado a angústia. Ah, sob os dedos, e depois dos dedos, osso contra osso, sua irrevogável condição anatômica sepultara uma ordem de compostos, um mesquinho universo de tecidos, de mundos menores, que o vinham sustentando, levantando sua armadura carnal até uma altura menos duradoura que a natural e última posição de seus ossos. Sim, contra o travesseiro, afundada a cabeça na suave matéria, tombado o corpo sobre o repouso de seus órgãos, a vida tinha um sabor horizontal, uma melhor acomodação aos seus próprios princípios. Sabia que, com o esforço mínimo de fechar as pálpebras, essa longa, essa fatigante tarefa que o aguardava começaria a se resolver em um clima descomplicado, sem compromissos com o tempo nem com o espaço. Sem necessidade de que, ao realizá-la, essa aventura química que constituía seu corpo sofresse o mais ligeiro menoscabo. Pelo contrário, assim, com as pálpebras fechadas, havia uma economia total de recursos vitais, uma ausência absoluta de orgânicos desgastes. O corpo, mergulhado na água dos sonhos, poderia mover-se, viver, evoluir para todas as outras formas existenciais nas que seu mundo real teria, para sua necessidade íntima, uma idêntica densidade de emoções, se não maior, com as que a necessidade de viver ficaria completamente satisfeita sem detrimento de sua integridade física. Seria, então, muito mais fácil a tarefa de conviver com os seres e as coisas, atuando, apesar disso, da mesma forma que no mundo real. A tarefa de barbear-se, de tomar o ônibus, de resolver as equações do escritório seria simples e descomplicada em seu sonho. Ele produziria, afinal, a mesma satisfação interior. Sim, era melhor fazê-lo dessa forma artificial, como já o estava fazendo,
procurando no quarto iluminado o rumo do espelho. Como haveria de continuar fazendo-se, naquele instante, uma pesada máquina, brutal e absurda, não houvesse desfeito a tíbia substância de seu sonho incipiente? Agora, regressando ao mundo convencional, o problema revestia certamente maiores caracteres de gravidade. Apesar disso, a curiosa teoria que acabava de inspirar-lhe sua moleza desviara-o para um departamento de compreensão e do interior de seu homem sentiu o deslocamento da boca para os lados, em um gesto que devia ser um sorriso involuntário. Repugnante. No fundo, continuava sorrindo. Ter que me barbear quando devo estar sobre os livros em 20 minutos. Banho 8 rapidamente, 5 tomo café, 7 salsichas velhas desagradáveis. Armazém de Mabel, mercearia, parafusos, remédios, licores. Isso é como uma caixa de que sei eu quem esqueci a palavra. O ônibus se estraga nas terças-feiras e demora 7. Pendora, não, Beldora, não é assim. Afinal, meia hora. Não há tempo. Esqueci a palavra. Uma caixa onde há de tudo. Pedora. Começa com P. Com o roupão posto diante do lavabo, um rosto sonolento, desgrenhado e sem barbear, atirou-lhe um olhar aborrecido do espelho. Um ligeiro sobressalto subiu-lhe como um fiozinho frio, ao descobrir naquela imagem o próprio irmão morto, quando acabava de se levantar. O mesmo rosto cansado, o mesmo olhar que não terminava de despertar. Um novo momento enviou ao espelho uma quantidade de luz destinada a conduzir um gesto agradável. Mas o regresso simultâneo daquela luz trouxe-lhe, contrariando seus propósitos, um esgar grotesco. Água. O jorro quente se abriu torrencial, exuberante, e a onda de vapor franco e espesso interpôs-se entre ele e o espelho. Assim, aproveitando a interrupção com um rápido movimento, consegue pôr-se de acordo com seu próprio tempo e com o tempo interior do espelho. Ergueu-se sobre o couro de afiar, enchendo de afiados aros, de gelados metais, e a nuvem, desvanecida já, mostrou-lhe de novo a outra cara, turva de complicações físicas, de leis matemáticas, nas quais a geometria tentava uma nova maneira de volume, uma forma concreta de luz. Ali, diante dele, estava o rosto, com pulso, com pulsações de sua própria presença, transfigurado em um gesto que era, simultaneamente, uma seriedade sorridente e brincalhona, aparecida no outro espelho úmido que deixara a condensação do vapor. Sorriu, sorriu. Mostrou a si mesmo a língua. Mostrou, ao da realidade, a língua. O do espelho a tinha pastosa, amarela. Você anda mal do estômago, diagnosticou. Gesto sem palavras, com uma careta. Voltou a sorrir. Voltou a sorrir. Mas agora ele pôde observar que havia algo de estúpido, de artificial e de falso nesse sorriso que lhe era devolvido. Alisou o cabelo. Alisou o cabelo, com a mão direita, esquerda, para, imediatamente, voltar o olhar envergonhado e desaparecer. Estranhava a própria conduta, parado diante do espelho a fazer gestos como um cretino. No entanto, pensou que todo mundo cumpria diante do espelho idêntica conduta,
e sua indignação foi então maior, ante a certeza de que, sendo todo mundo cretino, ele não estava senão rendendo tributo à vulgaridade. 8:17. Sabia que era necessário apressar-se se não quisesse ser despedido da agência. Dessa agência que se convertera, desde algum tempo, no ponto de partida dos próprios funerais diários. O sabão, ao contato com o pincel, levantara já uma brancura azul leve que o recuperava das preocupações. Era o momento em que a pasta saponácea subia pelo corpo, pela rede das artérias, e lhe facilitava o funcionamento de toda a maquinaria vital. Assim, de volta à normalidade, pareceu-lhe mais cômodo buscar no cérebro saponificado a palavra com que queria comparar o armazém de Mabel. Példora, a loja de Mabel. Pau-dora, a mercearia ou drogaria. Ou tudo de uma vez. Pendora. Sobre a saboneteira fervia a espuma suficiente, mas continuou esfregando o pincel, quase com paixão. O espetáculo pueril das borbulhas dava-lhe uma clara alegria de menino grande, que subira ao seu coração pesada e dura, como um licor barato. Um novo esforço na perseguição da sílaba fora então suficiente para que a palavra arrebentasse, madura e frutífera, para que saísse a flutuar naquela água espessa, turva, de sua esquiva memória. Desta vez, porém, como das anteriores, as pecinhas dispersas, desarmadas de um mesmo sistema, não se ajustariam com exatidão para alcançar a totalidade orgânica, e ele se dispôs a desistir para sempre da palavra. Pendora! E já era tempo de que desistisse daquela busca inútil, porque ambos levantaram a vista e se encontraram nos olhos. O irmão gêmeo, com o pincel espumante, começara a cobrir o queixo de frescura alve-azul, deixando correr a mão esquerda. Ele o imitou com a direita, com suavidade e precisão, até cobrir a zona abrupta. Desviou a vista e a geometria das mãozinhas apresentou-se-lhe empenhada na solução de um novo teorema de angústia. 8:18. Fazia-o muito lentamente, assim que, com o firme propósito de terminar logo, firmou a navalha de chifre obediente à mobilidade do dedo mínimo. Calculando que em 3 minutos estaria terminado o trabalho, levantou o braço direito, esquerdo, até a altura da orelha direita, esquerda, fazendo de passagem a observação de que nada resultaria tão difícil quanto barbear-se da forma como estava fazendo a imagem do espelho. Derivara dali toda uma série de cálculos complicadíssimos, com o propósito de averiguar a velocidade da luz, que quase simultaneamente realizava a viagem de ida e volta para reproduzir cada movimento. Mas o esteta que morava nele, depois de uma luta aproximadamente igual à raiz quadrada da velocidade que pudera averiguar, venceu o matemático, e o pensamento do artista dirigiu-se para os movimentos da lâmina, que verde-azul branqueava com os diferentes golpes de luz. Rapidamente, e o matemático e esteta estavam agora em paz. Baixou o fio pela face direita, esquerda, até a linha do lábio, e observou com satisfação que a face esquerda da imagem aparecia limpa entre suas bordas de espuma. Não acabara ainda de sacudir a lâmina quando, da cozinha, começou a chegar o fumegar carregado com um acre cheiro a carne guisada. Sentiu o estremecimento debaixo da língua e a torrente de saliva fácil, leve, que lhe encheu a boca com o sabor forte da manteiga quente.
rins guisados. Afinal, houve uma mudança na condenada loja de Mabel. Pandora. Também não. O ruído do rim entre o molho estalou no seu ouvido, como uma recordação da chuva martelando que era, realmente, o mesmo da madrugada recente. Portanto, não devia esquecer as galochas e a capa de chuva. Rins no molho, não há dúvida. De todos os seus sentidos, nenhum merecia tanta desconfiança quanto o do olfato. Mas, além de seus sentidos, e ainda que aquela festa não fosse mais que um otimismo de sua pituitária, a necessidade de terminar quanto antes era, naquele momento, a mais urgente necessidade de seus 5 sentidos. Com precisão e agilidade, o matemático e o artista mostraram-se os dentes. Subiu a lâmina da frente, atrás, para a frente, até a comissura direita, esquerda, enquanto com a mão esquerda, direita, alisava-se a pele, facilitando assim a passagem da borda metálica, da frente, atrás, para frente, atrás, e de cima para baixo, terminando, ambos arquejantes, o trabalho simultâneo. Mas, já ao terminar, e quando dava os últimos retoques na face esquerda com a mão direita, conseguiu ver o próprio cotovelo no espelho. Viu-o grande, estranho, desconhecido, e observou com sobressalto que, por cima do cotovelo, outros olhos igualmente grandes e igualmente desconhecidos buscavam desorbitados a direção do aço. Alguém está procurando enforcar meu irmão. Um braço poderoso. Sangue. Sempre acontece o mesmo quando faço isso depressa. Procurou, em seu rosto, o lugar correspondente, mas seu dedo ficou limpo e não denunciou o tato solução alguma de continuidade. Sobressaltou-se. Não havia feridas na sua pele, mas além, no espelho, o outro estava sangrando ligeiramente. E em seu interior voltou a ser real a repugnância de que se repetissem as inquietações da noite anterior. De que agora, frente ao espelho, fosse ter outra vez a sensação, a consciência do desdobramento. Ali, porém, estava já o queixo, redondo, caras iguais. Esses pelos na covinha precisam de uma navalha de ponta. Acreditou observar que uma nuvem de desconforto velava o gesto apressado de sua imagem. Seria possível que, devido à grande rapidez com que se estava barbeando, e o matemático assenhorou-se por inteiro da situação, a velocidade da luz não conseguiu cobrir a distância para registrar todos os movimentos? Podia ele, em sua pressa, adiantar-se à imagem do espelho e terminar a tarefa um movimento antes dela? Ou seria possível, e o artista, depois de uma breve luta, conseguiu desalojar o matemático, que a imagem tivesse assumido vida própria e resolvido, por viver num tempo descomplicado, terminar com maior lentidão que seu sujeito externo? Visivelmente preocupado, abriu a torneira de água quente e sentiu subir o vapor morno e espesso, enquanto o chapinhar de seu rosto na água nova enchia-lhe os ouvidos de um rumor gutural. Sobre a pele, a amável aspereza da toalha recém-lavada fez com que respirasse uma funda satisfação de animal higiênico. Pandora! Essa é a palavra. Pandora. Olhou a toalha com surpresa e fechou os olhos, desconcertado, enquanto além, no espelho, um rosto igual ao seu o contemplava com uns grandes olhos estúpidos e a pele atravessada por um fio azul violáceo. Abriu os olhos e sorriu. Sorriu.
Já nada mais lhe importava. O armazém de Mabel é uma caixa de Pandora. O cheiro quente dos rins no molho acariciou seu olfato, agora com maior urgência, e sentiu satisfação, com positiva satisfação, porque dentro de sua alma um cachorro grande pusera-se a abanar o rabo.